Queridos irmãos, queridas irmãs, que convivem conosco na Seja, os que nos acompanham pela internet, Brasil e mundo afora, muita paz a todos. Quando nós discutíamos recentemente com alguns colegas das motivações que levam as pessoas às instituições espíritas, com certeza, disparado ganha a dor moral. Muitos procuram as casas religiosas porque trazem o coração sangrando e querem respostas justas para a sua dor. E nos lembramos do personagem gigante, Saulo, depois Paulo de Tarso, que está muito bem humanizado, com toda a fidelidade, nas páginas imorredoras do romance do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Paulo Estevão, quando Paulo, depois dos sucessivos golpes da vida, depois de praticamente assassinar o cunhado, depois da morte da noiva, depois de perder o cargo no alto Senado judaico, o Sinédrio, ele estava ali numa situação, uma espécie de fratura espiritual, sem chão. O seu corpo espiritual, o seu corpo emocional estava em chagas, trazia muitas dores, muitas feridas vivas. E nesse contexto lhe aparece a noiva desencarnada, Abigail, luminosa, esplendorosa, e oferece a Paulo algumas diretrizes para que ele possa pautar sua existência a partir de então, para que ele possa se reconciliar com a própria dor. E aí, Abigail vai propor: ama, trabalha, espera, perdoa. São 4 pilares. Paulo precisava definitivamente fazer uma opção e aprender a amar. Continuar trabalhando, não perder o entusiasmo. Sobretudo, precisava aprender a esperar, porque quem está sofrendo aguarda com uma certa ansiedade o esgotamento do estímulo doloroso. A dor tem que passar. Não é à toa que os analgésicos e as diversas drogas que prometem alívio são campeãs de venda, porque no fundo todos nós desejamos alívio. E por último, ela vai culminar a sua abordagem ao seu noivo querido, ainda encarnado: perdoa, para que Paulo superasse a dificuldade que trazia no coração. No fundo, ele estava magoado com o próprio Jesus, com a vida que lhe impusera uma sequência de desilusões, de sofrimento, para as quais ele parecia não estar preparado. E quando nós propusemos esse tema para a palestra de hoje, pela paciência, paz, ou seja, através da paciência, alcançaremos a paz, nós entendemos que, via de regra, as pessoas têm alguma intuição da própria paz. Elas, de forma honesta, dizem assim: eu tenho alguma paz, eu estou em paz. E quase sempre dizem assim: eu estava em paz até que tal ocorrência, até que tal pessoa, até que tal prova me roubou a paz. Eu perdi a minha paz. Parece um jargão: eu perdi a paz. Mas como perdeu a paz? E normalmente, quando nós investigamos das razões, das causas que levaram a essa perda da paz, a essa crise, a esse desequilíbrio que a pessoa admite não ter mais paz, encontramos a dor, o sofrimento, a provação, o abandono afetivo, a ingratidão, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos desta e de outras existências. E o que fazer exatamente diante disso? A maioria de nós, de ordinário, temos a postura da ansiedade. Achamos que a dor é arbitrária, que não a merecemos e que houve um erro, de algum modo, nas forças divinas que nos alcançaram com um petardo que nos abalou, mas que nós não merecíamos e para o qual sequer estávamos preparados. Portanto, a dor nos desequilibrou, a dor nos visitou na hora errada e sem termos a robustez moral, o equilíbrio psicológico para enfrentá-la. E, via de regra, tomamos essa postura ansiosa, que ela passe logo, ou que alguém a tome para si. Eu preciso repassar essa dor para alguém.
como se isso fosse possível, quando a dor é uma experiência pessoal intransferível, necessária. E então percebemos que é preciso construir uma resposta sábia para a recepção da dor. Observemos que muitas vezes, nas instituições espíritas que anunciam reuniões de cura, há uma diferença de público, porque diz, hoje tem reunião de cura. O auditório fica absolutamente lotado, transborda e as pessoas ficam até na calçada, aguardando a sua vez, com a sua dor. E quando diz, hoje é dia de palestra, reunião, de estudo, etc., aquele público é muito menor, é infinitamente menor. Mas o que acontece? As pessoas vão com sua dor, com seu sofrimento, com sua ferida, para tal reunião de cura, e depois, algumas pouquíssimas resolvem definitivamente o seu problema, mas, via de regra, as pessoas voltam com a mesma dor ou com outra dor em busca de nova cura. E aí nos lembramos de Chico Buarque, na sua música A Banda, que foi premiada nos anos 60, quando ele diz assim, mas cada qual no seu canto, em cada canto uma dor, depois que a banda passar, tocando coisas de amor. E as pessoas usam muitas vezes a casa espírita ou até os consultórios psicológicos como se fosse uma banda. Mas depois que a banda passa, lateja novamente que o anestésico perdeu o efeito. Quando deveríamos atentar para a observação do espírito Joana de Ângeles, em psicografia de Divaldo Pereira Franco, na obra Desperte e Seja Feliz, no capítulo intitulado Teu Médico Interno. Nós vamos às casas espíritas, nós vamos às instituições religiosas, não para propriamente deixarmos lá a nossa dor, mas nós vamos ali aprender a construir o nosso terapeuta interno e atingirmos a autonomia para lidarmos com o próprio sofrimento. Primeiro, nós precisamos aprender que a grande fonte de sofrimento ainda é o egoísmo. São as nossas atitudes equivocadas em vidas passadas ou até nessa, que nos fazem tomar opções, tomar escolhas, fazer decisões que, via de regra, nos afetam e mais adiante vão nos levar ao desencanto, à desilusão, enfim, a alguma dor. E é preciso fazer aquilo que Allan Kardec propõe no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, quando ele vai falar das causas atuais das aflições. É preciso ter muita honestidade moral, honestidade psicológica para a pessoa se reconhecer a autora de alguma coisa que de algum modo lhe afeta. Ou mesmo que ela não seja autora direta, como eu posso aprender diante da dificuldade que chega? E em resposta a essas nossas dificuldades, o espírito Joana de Ângeles, a mentora desta casa, através do médium Divaldo Pereira Franco, lançou na sua última obra, Segue em Harmonia, um texto, Ama tua dor. Parece uma coisa masoquista. Como é que eu vou amar a minha própria dor? Ora, é regra da sociedade, liberta-te da tua dor, deixa a tua dor de lado, alivia-te dela. Mas amar a própria dor, as dores espirituais, elas precisam ser assumidas e amadas. E Joana concluiu seu texto, lembrando que Francisco de Assis foi um dos homens mais felizes da terra, porque ele, quando a dor chegava, a abraçava, a amava. Por isso a chamava de irmã dor. Clara Schiffe, Clara, a sua grande companheira da primeira hora, também aprendeu a amar a própria dor. E é de tal beleza o texto que nós tomamos a licença de ler aqui e acolá pequenos trechos, textos ainda fresquinhos, que é a última obra do espírito Joana de Ângeles. E ela diz assim, no capítulo 4, que dizíamos, ama a tua dor. Paradoxalmente, anelavas pela paz, quando edificando o bem entre as criaturas humanas, e és defrontado pela incompreensão e o repúdio. Então, normalmente, é o primeiro movimento. Nós que atuamos em favor da construção de um mundo melhor, achamos que na sequência teremos jardins e jardins, acolhimento, compreensão, mas nem sempre é assim. Por isso, anelamos a paz, mas não há respostas da paz ainda construídas, manifestas. E mais adiante, Joana diz assim, ama a tua dor. No momento em que o teu amor seja capaz de superar o sofrimento, sem rebeldia nem queixa, terás alcançado a meta que buscas. Aí exatamente está.
Quando a dor chega, qual é a nossa atitude? Via de regra, é aquilo que os romanos chamavam de iuris esperneandis, o direito de espernear. Nós começamos a espernear. Eu não mereço, não faz sentido, não é justo, não era agora, porque não deixou para a próxima reencarnação esse golpe. Mas é preciso entender, já que a dor chegou, procuremos abraçá-la, estabelecer de fato um pacto amoroso com essa mesma dor e não nos entregarmos à queixa ou à rebeldia, porque anularia exatamente a prova. É preciso uma certa galhardia, uma certa elegância para lidar com a própria dor. E nos lembramos de um caso real, relatado pelo grande escritor maranhense Humberto de Campos, esse que nós aprendemos a admirar pela pena de Francisco Cândido Xavier. Muitas pessoas desconhecem os sofrimentos que levaram Humberto de Campos a amadurecer o espírito ainda encarnado, porque nós o conhecemos como Humberto de Campos, que começou na década de 30 a escrever textos por Chico Xavier, ou como Irmão X, depois passou a usar esse pseudônimo, que quando encarnado usava o pseudônimo Conselheiro XX. Então o escritor de Muritiba, Maranhão, que foi morar no Rio de Janeiro e se tornou um grande contista nacional, na verdade, ele foi triturado existencialmente antes da desencarnação. Quando Humberto de Campos chegou ao mundo espiritual, já era uma alma amadurecida, porque um homem que enfrentou a elefantíase, uma doença sem cura, com grandes deformações, um escritor que experimenta a cegueira e outros tantos tormentos que Humberto passou, ainda encarnado, e ele passou a estabelecer uma prática de escrever cartas de consolo às pessoas que lhe escreviam. São elementos, são lances biográficos que muitas vezes desconhecemos. É esse mesmo Humberto de Campos que, depois de desencarnado, continua escrevendo cartas e contos e crônicas para todos nós, nos consolando, né, graças à mediunidade. Então não foi um escritor que se improvisou, que se evangelizou após a desencarnação. Ele foi visitado duramente pela dor, pelo sofrimento, e foi aceitando, foi fazendo as pazes, foi amando a própria dor. Daí ele desencarna numa condição luminosa e quase que imediatamente, muito pouco tempo, Humberto de Campos já estava incorporado ao grupo de espíritos nobres que passaram a usar a mediunidade consoladora de Francisco Cândido Xavier. Basta ver a nossa livraria e teremos lá não sei quantos livros do espírito Humberto de Campos ou o Irmão X, que é a mesma pessoa. E na obra Cartas e Crônicas, psicografada por Chico Xavier, no capítulo 10, Humberto de Campos, ou Irmão X, ali assina como Irmão X, ele vai nos relatar uma história que ouviu no mundo espiritual. Um grande cristão chamado Jonaquim, ele contava a um grupo de pessoas que queriam entender a razão do auxílio, a persistência do auxílio, a paciência em auxiliar. Aquelas pessoas que mantêm a sua paciência e não perdem a paz no exercício do auxílio. E então Jonaquim conta a história real de um certo patrício romano chamado Mardônio Técio. Mardônio Técio era um homem nobre em Roma, era uma pessoa de posses, era uma pessoa de alta envergadura social, mas na primeira hora teve contato com a mensagem cristã, com a mensagem de Jesus. Aquilo foi o suficiente para inflamar a sua alma, como assim aconteceu com Joana, a mulher do intendente de Cusa. Nós sabemos também por Humberto de Campos, na obra Boa Nova, que Joana, mesmo sendo uma mulher da alta sociedade, mesmo sendo casada com uma grande autoridade do intendente de Herodes Antipas, ela, ao conhecer Jesus, fica completamente apaixonada por aquele movimento e passa a seguir o mestre sem reservas. Assim também aconteceu com Mardônio Técio. A mensagem cristã lhe envolvia a alma. Era um homem renovado, mas ele tinha dentro de casa grandes provações. A esposa atarantada o abandonou, fazendo ele experimentar a dor afetiva, o rompimento brusco, a fratura existencial. Mardônio ficou apenas com um filho, um jovem, Marcos Lício. E, na sequência, percebeu que o rapaz tinha tendências infelizes. Mardônio queria levá-lo às hostes cristãs,
Mas Marcos Lício era um romano típico, era um gozador, um bon vivant, um sensualista, um homem que vivia para os prazeres, para as possibilidades que as posses do pai lhe davam. E ali nós tínhamos, numa mesma casa, agora, dois homens, duas tendências diametralmente opostas. Enquanto Mardônio Técio fazia vibrar a sua alma com a mensagem da luz e do amor, o seu filho era a própria viciação. Aos 30 anos, já estava completamente desgastado nas carnes, por força dos excessos, das noitadas. E então, Mardônio preferiu, naquela sua disposição, de fazer o que era justo, à luz do direito romano. Chamou o filho e fez a divisão dos bens. Metade para o rapaz, metade para ele. Tudo que ele recebeu, tudo que Mardônio tinha, agora distribuía aos pobres, dava às viúvas, fazia toda a assistência possível, material e espiritual. Duas vidas, dois destinos, duas possibilidades. Chegando à desencarnação, Mardônio Técio, naturalmente, pelo seu amor acendrado, foi elevado às altas esferas, às esferas do Cristo. E o seu filho, pouco depois desencarnou, pelos golpes da própria viciação, foi arrebatado pelas forças trevosas e passou a habitar as regiões lodacentas inferiores. Duas vidas. Mas Mardônio, ali junto aos espíritos luminosos, não se contentava. Ele amava aquele garoto, amava o seu filho, e pediu aos espíritos, pediu ao próprio Senhor, que ele queria visitar o seu rapaz, levá-lo aos planos mais elevados. Quem sabe o moço, vendo aquela luminosidade, vendo a simpatia de todos, vendo a bondade, enfim, as forças elevadas, o magnetismo do bem, ele se tocasse e se arrependesse, fizesse uma opção pelo crescimento. Os espíritos disseram que aquilo era um arroubo, que não valeria a pena, que seria chocante, mas Mardônio era pai. Já tinha sofrido o abandono afetivo da esposa e não desejava abandonar o filho, tão diferente, tão distante espiritualmente, em termos de evolução dele. Mardônio, então, prefere descer aos ambientes mais inóspitos, às regiões mais trevosas, e ali encontra o filho, aplica-lhe passes e o leva às regiões mais elevadas. O rapaz desperta e em torno de si a beleza dos ambientes elevados, a grandeza dos espíritos, ali o olor que reinava, as cores, enfim, os jardins belos, tudo cantava a natureza. E o rapaz tomou um susto, vendo aquilo. O pai disse: meu filho, veja, faça um esforço, venha habitar comigo, venha morar comigo aqui. Você pode, experimente o arrependimento, experimente as emoções do amor sublime, e você estará conosco. O rapaz sentiu-se ofendido. Mas você, meu pai, como você me faz uma situação vexatória dessa? Eu sou uma alma impura, eu sou uma alma lodacenta. Como é que você me traz para os luminosos? Você está querendo me humilhar, me ofender. E ele começa imediatamente, aquele moço destrambelhado, a agredir a todos, a dizer palavras ofensivas ao próprio ambiente sublime. E na sequência, num gesto translocado, passa a ferir violentamente o pai, não fosse a intervenção dos espíritos nobres. Ali, mais uma vez, o rapaz é adormecido e recambiado para o seu ambiente, em que ele se sentia perfeitamente adaptado. Mas como ficou, as pessoas perguntaram a Jonaquim, aquele que narrava essa história real, mas como ficou a história de Marcos Lício? Ele ficou ao abandono, aquele moço rebelde? Mardônio Técio, seu pai luminoso, ficou esperando novas reencarnações? E aí, Jonaquim continua: não, absolutamente. Por 92 anos, diariamente, Mardônio Técio descia das esferas mais elevadas em que habitava por justiça, até as regiões trevosas em que o filho morava, e oferecia ao seu filho uma prece, uma palavra consoladora e um naco de pão. E só depois de 92 anos consecutivos, um determinado dia, o filho apresentou a primeira lágrima de arrependimento e gratidão. E aí Jonaquim conclui a sua narrativa, que o amor, para auxiliar, precisa aprender a se repetir.
O amor não pode dispensar a paciência. Essa é a história de Mardono Técio, mas outras tantas histórias que circulam por todo o universo e que mostram perfeitamente que as almas mais elevadas, para alcançar o estágio de paz em que se encontram, elas exercitaram exaustivamente a paciência para chegar à paz. Em 1994, estudiosos fizeram uma pesquisa, uma experiência, uma investigação em Nova York. Um grupo de 4.000 pessoas passou a fazer por um certo período meditação e vibrações em favor da paz da cidade. E percebeu-se que nesse mesmo período, por alguma razão desconhecida, houve uma redução em 25% dos índices de violência de Nova York. E aí, uma das explicações foi exatamente baseada na física quântica, que os pensamentos de paz repetitivos daquelas pessoas que meditavam no Central Park ou em outros ambientes da cidade, na verdade, tocaram os fótons que estão no ar, que estão no éter, que estão no ambiente e que absorvem a semelhança de esponjas esses mesmos pensamentos, criando uma nova psicosfera para a própria cidade. Então, nesses dias de extrema violência, muitas vezes nós nos desesperamos e esquecemos o nosso papel de sal da terra, que é preciso, efetivamente, fazer a diferença e não, de algum modo, nos realinharmos com o discurso derrotista que corre mundo afora. Recentemente estive com a escritora e expositora espírita Sueli Caldas Schubert e ela nos dizia um segredo que colheu numa reunião mediúnica, de como os espíritos hoje estão extremamente mais inteligentes, os espíritos trevosos, estão estudando muito o espiritismo, estão estudando muito psiquismo, estão estudando muito hipnotismo e continuar atacando as pessoas de forma muito sutil. Aquela fase das agressões manifestas, dos grandes golpes, isso é mais ou menos ultrapassado. Os espíritos dedicados ao mal, hoje têm até paciência para atingir os seus resultados. Parece paradoxal. Então, eles usam técnicas para, sobretudo, nos alcançar no campo mental. E aí o espírito dizia para ela, um espírito dedicado a obsessões sutis, ele dizia, olha, nós atacamos sempre com a letra D, 3Ds, 4Ds, mas como assim? Que dia é esse? Primeiro, nós colocamos a pessoa diante de situações que a levam à decepção. Quantas pessoas começam a ter uma visão deslumbrante do bem, das casas espíritas, das pessoas, mas surge a figura da decepção. Mas aquilo aconteceu, mas aquela pessoa é um pouquinho menos, e a pessoa se diz decepcionada. E aí vem a desilusão, é outro D. E depois, segundo esse espírito, ele disse, eu começo a fomentar o desânimo. Por que você ir lá para aquela casa espírita? Não é mais interessante continuar acompanhando a novela? Não é muito mais interessante fazer isso, aquilo, outro? Há programas melhores. Veja, você foi, voltou desiludido. Você foi, voltou desanimado, decepcionado. Então, a pessoa começa a ter um desânimo. Aquilo que o espírito Joana de Ângeles já aponta na primeira frase do seu texto, né? A decepção, o desânimo, o desencanto, a perda do entusiasmo. Daí lembramos a expressão primorosa de Chico Xavier em uma das suas cartas a Vantuil de Freitas, na década de 40, quando ele vai dizer, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Então, quando nós admiramos esses heróis, Divaldo Franco, Chico Xavier e outros tantos médios que permaneceram fiéis aos seus compromissos até ao fim, nós percebemos que, de fato, eles passaram por diversos momentos em que poderiam ter se decepcionado, se desiludido, enfim, ter se desanimado e, enfim, rompido com o ideal que abraçaram. Mas não, permaneceram resolutos e hoje todos nós somos devedores a essas almas que corajosas permaneceram fiéis ou permanecem fiéis à tarefa que abraçaram. Então existe exatamente esse programa do DDD, 4Ds, 3Ds, mas o Espírito dizia a Sueli Caldas Schubert, nós temos uma meta ainda mais arrojada, nós desejamos levar à decepção, à desilusão, ao desânimo, porque no fundo nós temos técnicas específicas para
depressão, que é o grande mal hoje que assola o mundo inteiro, um grande desafio para a saúde mental do século XXI, a depressão. Recentemente, a obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, Perturbações Espirituais, vai nos mostrar essa mesma técnica usada por espíritos que se dizem inimigos de Jesus. Eles desejam atacar as pessoas, provocando nelas algo que, mais adiante, uma opção, uma escolha equivocada, que as se sintam culpadas. E uma vez culpadas, elas começam a se sentir desiludidas, desencantadas, porque eles desejam levar a pessoa à decepção. E na decepção, a depender da resistência moral da pessoa, poderá surgir a janela perigosa do suicídio, que a doutrina espírita mostra as grandes complicações dos suicidas. Basta ler Memórias de um Suicida, Cartas de um Suicida, etc. São obras que demonstram o grande desengano, a grande dor que passam aqueles que optam pelo suicídio. Então, nós percebemos aí que, de fato, aqueles que têm um programa robusto de paz não podem dispensar a paciência. É preciso ter paciência para começar a entender o próprio compasso da dor e do sofrimento. As dores físicas, elas são mais rápidas. Daí porque o filósofo grego Epicuro dizia que as dores mais intensas são mais rápidas, porque o próprio organismo não resistiria. As dores mais lentas, elas são menores. Mas as dores morais, muitas vezes nós não temos o tempo certo, nós estamos num descompasso, o nosso relógio com o relógio da dor. É preciso abraçá-la, e o ato de aceitar a própria dor, o sofrimento, faz com que essa mesma dor, essa dificuldade, ela perca potência, e a pouco e pouco ela vá sofrendo a domesticação. Ou seja, nós vamos evangelizando a nossa própria dor e nos evangelizando. Joana escreve ainda sobre isso. No texto, ama a tua dor. A dor é um buril lapidador das anfractuosidades, dos minerais duros dos vícios e dos arraigados hábitos infelizes. Quem não enfrenta com harmonia interior os desafios da evolução, acautelando-se do sofrimento, permanece em lamentável estagnação que o conduz à paralisia emocional em relação ao crescimento interior. Então, aí nós percebemos que, de fato, alcançar a paz pressupõe exatamente ter um conhecimento, um entendimento, uma sabedoria para lidar com a própria dor. Joana de Ângeles, por sua imagem, por sua linguagem plástica, fala em anfractuosidades, aquelas rugas, aquele baixo relevo que normalmente nós encontramos nos materiais. A semelhança das nossas almas que têm suas anfractuosidades adquiridas pelas viciações diversas. Então a dor faz esse polimento, a dor é essa lixa que a pouco e pouco vai ajustando a nossa alma ao ponto ótimo que ela deve alcançar. Então nós precisamos entender que a dor ela tem uma função e exatamente a nossa resposta implica uma sabedoria e uma harmonia. Daí porque é preciso ter, quando a dor chegar, uma disposição elevada para primeiro entendê-la. Por que estou sofrendo? Qual a causa do meu sofrimento? E o que eu aprendo com este sofrimento, com esta dor? Qual a lição que esta dor está me trazendo? Ou seja, o custo dessa lição. Às vezes nós vamos depois superando de completo a dificuldade, atravessando de todo aquela quadra, nós vamos entender que a dor teve um custo. A dor, muitas vezes, provocou uma maceração, umas rugas a mais, uma dificuldade, eventualmente até uma doença física adquirida, mas ficou a sabedoria conquistada. De modo que o espírito tem uma conquista na alma e vai fazer uso desse conhecimento, dessa sabedoria, não somente nessa existência, mas para todas as outras. Daí porque Joana de Ângeles escreveu Teu Médico Interno. Todos nós, à medida que sofremos, precisamos ganhar superação, precisamos ganhar sabedoria, autonomia para lidar com as próprias dificuldades, com os desafios existenciais. É da própria lei da evolução que a gente esteja sempre sendo desafiado
aqui, acolá, com uma coisa e com outra. Aconteceu com Mardônio Técio, há de acontecer numa proporção menor com cada um de nós. Se fizermos uma análise honesta com todos nós, precisamos entender que é urgente a aquisição de um certo capital moral, de um certo capital espiritual. Se fala muito hoje em outros capitais, que as pessoas precisam, as sociedades precisam, melhorar o PIB, melhorar, enfim, as suas finanças, melhorar a sua economia, são os capitais. Mas nós percebemos que o que falta no mundo efetivamente é o capital psicológico, é o capital moral. Hoje, o mundo inteiro é avassalado por uma grande onda de corrupção. Pessoas que sequer imaginavam, neste momento, estarem exercendo alguma função de poder, mas foram pegas de calças curtas. Chegaram ao exercício do poder, mas não tinham capital moral. Então a queda fragorosa se estabeleceu. É uma realidade mundial. Pessoas que lutaram a vida inteira, que clamaram a vida inteira pelo exercício da governança, do poder, mas quando tal poder chegou, não tinha resistência, não tinha fibratura, não tinha estrutura, não tinha capital moral, e sucumbiram. E hoje vivem mergulhados nas próprias culpas, ou na má-fé, como diz Jean-Paul Sartre, no auto-engano. Da mesma forma, assim como o capital moral, nós temos que ter um capital psicológico, porque a dor nos alcança hoje, mas adiante há de nos alcançar mais uma vez. E quando ela voltar, efetivamente, se tivermos aprendido com um golpe de agora, mais adiante nós teremos uma postura mais elevada e a dor não vai ter essa expressão que tem hoje. Essa é a construção do médico interno. Voltando àquela imagem inicial que dizíamos, as casas religiosas que atraem pessoas para as curas imediatas, elas têm essa lógica do alívio rápido, do alívio barato, que a pessoa muitas vezes não faz nada ou quase nada para ser aliviada. E então, ela não dá o justo valor a esse alívio e ela não resolve o problema de fundo, aquilo que é a causa daquela dor. Ela vai tornar a repetir as suas práticas, ela vai novamente enfermar, ela vai adoecer, ela vai se perturbar e vai mais uma vez recorrer a tal cura, quando a dor, na verdade, ela chama a alma para ser arquiteta de si mesma. A alma precisa estar sendo convocada para construir o terapeuta interno, aquele que, percebendo algum golpe, vai usar aquela regra básica da física que hoje já está encampada nas ciências psicológicas, a resiliência. O que diferencia as pessoas das outras em termos de elevação psicológica hoje é que algumas são resilientes, são mais resilientes, outras são menos. Há pessoas mais emborrachadas, há pessoas que recebem os golpes existenciais, elas se deformam no primeiro momento, mas depois, como alguns materiais plásticos, elas voltam à apresentação original. Há outras extremamente rígidas, parecem de concreto e de aço, que quando recebem o golpe da vida, elas ficam ali empenadas e não conseguem voltar àquela formação original do seu próprio material da alma. Elas são rígidas, é a rigidez. Às vezes essa rigidez é tão intensa que ela é somatizada e a pessoa começa a ter problema de articulação nas juntas, isso, aquilo, outro, as ites da vida, né? Demonstrando que o organismo, que a rigidez foi tamanha, que restou ao organismo, de algum modo, traduzir de modo somático aquela rigidez mental. Quando a grande chave para o nosso crescimento hoje é exatamente a resiliência, ter a alma plástica, ter a alma mais leve, ter essa postura do bambu que enverga diante do golpe do vento, mas depois volta à sua configuração original. Ao invés daquela coisa de aço, né? Aquela coisa muito rígida, que prefere, às vezes, tombar completamente a deformar-se momentaneamente. Portanto, quando a dor nos chegar, procuremos, no fundo da nossa alma, convocar esse médico interno, para que ele se aprimore, para que a gente fique cada vez mais sábio, a fim de lidar com as próprias dificuldades. No livro Luz do Mundo, Amélia Rodrigues nos conta, através de Divaldo Pereira Franco, a história de uma moça que, no tempo de Jesus, morando naquela região da Palestina, teve notícias de que o mestre
ao correr pelas ruas da Galileia e Cafarnaum e de outras cidades, provocava a cura de muitos, de leprosos, de deformados, de aleijados. Então ela sentiu-se empolgada e disse que precisava da visita daquele mestre, visita daquele taumaturgo, porque ela vivia numa cadeira de rodas à época. Ela tinha uma paralisia bastante comprometedora. E ela ficou vislumbrando o dia que recebesse a visita do tal mestre e recebesse dele a cura para retomar a plenitude dos seus movimentos. Mas esta mulher, esta moça, essa jovem, ela vai a pouco e pouco assimilando a própria mensagem evangélica. E no dia em que ela deveria ser curada por Jesus, de fato acontece a visita, mas não a cura como se imaginara no primeiro momento. Porque o capítulo é a cura real, porque ela já estava amadurecida e ela entendia que naquele momento era conveniente ela permanecer naquela postura de imobilidade. Era para o seu próprio crescimento, ela cresceria muito mais na imobilidade do que na normalidade dos movimentos. Então, Jesus não a cura ou não a restabelece no sentido dos movimentos. E ela percebe exatamente por isso, de forma paradoxal, que ela tinha atingido a cura real, porque a sua lesão não era propriamente neurológica, a sua lesão era na alma. Havia qualquer coisa mais forte que ela não teria condições de fazer uso adequado da plenitude dos movimentos. E assim nós encontramos que, efetivamente, nós investimos contra a nossa própria paz, quando aquela expressão inicial que dizíamos, a pessoa se queixa, mas eu estava tão bem, eu estava em paz, e alguém roubou a minha paz. E às vezes a pessoa chega até a dizer, tal pessoa roubou a minha paz, ele é o ladrão, ela é a ladra da minha paz. Se esta pessoa não tivesse aparecido em minha vida, com certeza eu estaria em paz. É uma paz muito barata, que qualquer um pode roubar assim, e nos deixar desequipados da mesma. Quando Jesus vai dizer que nem os ladrões, nem as traças são capazes de roubar os tesouros do céu. O reino dos céus está dentro do próprio homem, lembrava Jesus, na sua mais profunda interioridade. E os Espíritos vão nos lembrar, em O Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está escrita na consciência. Efetivamente é um tesouro quando nós conseguimos viver as leis morais, a perfeição moral, na expressão lá do Livro dos Espíritos, que é uma síntese dessas leis, a lei de justiça, amor e caridade, por exemplo. Então, quem vive essa lei, efetivamente, vive num clima de paz. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de abalar, de roubar uma paz, quando é uma coisa íntima, profunda, construída, enraizada. E aí nós percebemos que, de fato, faz sentido a expressão, o título dessa obra de Joana de Ângeles, segue em harmonia. Aquele que goza da paz, e a paz é tão importante, a paz e a pacificação, que Jesus reserva nas 8 bem-aventuranças 2 para essa problemática. Então a paz é uma grande meta para todos nós, mas não é uma paz qualquer, é a paz espiritual, a paz profunda. Quantas pessoas, por exemplo, hoje se sentem muito inquietadas por força dessa crise político-econômica. Isso aconteceu, por exemplo, na crise de 29 nos Estados Unidos, quando houve a grande quebra, né, da economia americana, e pessoas riquíssimas que tinham muitos papéis na bolsa, nos bancos, da noite para o dia ficaram miseráveis. E na crise de 29, nos Estados Unidos, que se alastrou pela Europa e por todo o mundo, um dos efeitos morais foi que houve um surto de suicídios. Muita gente se matou, porque a pessoa diz assim, o que eu sou? Eu sou o meu saldo bancário, eu sou as minhas ações na bolsa, mas o espírito não pode ser isso. Então, aqueles que, de fato, atravessaram a crise de 29 dos Estados Unidos, na sequência da década seguinte, e sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, demonstraram um grande empreendedorismo, revelando a sua capacidade de contornar as crises, de superar as dificuldades. De fato, atravessaram a prova, mas não perderam a paz, cresceram com a dificuldade. Essa é a meta. Assim como Mardônio Técio, e como outros tantos, como o próprio Humberto de Campos, que nós dizíamos, que soube atravessar
seus últimos anos na existência numa sequência de doenças difíceis, de difícil catalogação naquela época. Hoje em dia, a elefantíase, por exemplo, ainda é de difícil diagnóstico e sem tratamento pleno. Imaginemos nos anos 20 do século passado, para termos uma ideia. Então, quando admiramos a figura de Humberto de Campos, aquela pena suave, quando lemos Boa Nova e outras obras psicografadas por Chico Xavier, nós não imaginamos as dores que Humberto de Campos atravessou para alcançar a leveza daquela pena, para escrever com tanta maestria, para escrever com tanto sentimento, com tanta autenticidade. E aí nós percebemos que, se a dor chega, efetivamente, nós temos que ter reservas de paz e, sobretudo, de paciência. Ter um compromisso de conhecer o compasso adequado do tempo. A primeira dificuldade nossa com o tempo, que se chama ansiedade. Nós achamos que quando a dor chegar, o tempo tem que ser acelerado. E quando o prazer se estabelece, nós achamos que o tempo tem que fazer lento para que ele se demore muito. É um velho problema da filosofia. Mas, na verdade, o tempo é implacável e ele não vai se sujeitar às nossas exigências. A dor chegando, é preciso que a gente comece a respeitar o relógio, o Deus Cronos. E o tempo não vai passar mais rápido, absolutamente. Nós é que vamos mudar de postura. Dia após dia, sol após sol, nós continuaremos com a nossa dificuldade, mas ela vai mudando de configuração, porque ela vai gozar de uma certa familiaridade. Chico Xavier, certa vez, dizia brincando, que era casado com algumas mulheres muito exigentes, e muita gente ficou assustada, porque todo mundo dizia que Chico era celibatário. Que história é essa? Quer dizer, Chico nunca tinha casado, e agora casado com muitas mulheres, né? Ou seja, com várias mulheres, né? Era uma poligamia, era uma vergonha para aquele médium, né, que comprometia a sua carreira. Mas Chico explicava, né? Dizia, não, eu sou casado com muitas mulheres extremamente exigentes. Por exemplo, Dona Angina. Dona Angina, se eu não tomo a medicação na hora certa, ela faz doer o meu coração de forma muito severa. E assim vai. Uma pessoa realmente que sofre a doença está casada com ela. Ela tem que respeitar a medicação, os horários, etc. Do contrário, aquela dor vai se tornar vencedora da pessoa. Mas com o tempo a pessoa faz as pazes com a dor. O que é que você quer? A medicação? Pois toma a medicação e vamos seguir. Porque há outros ângulos na vida, ninguém pode ficar marcando o passo apenas fazendo um pedestal para a dor, porque a dor, na verdade, é uma seta, está nos indicando um caminho. E ninguém, diante de uma estrada que precisa ser caminhada, ninguém para diante da seta e fica ali paralisado. A seta é uma indicação. Então, uma pessoa sensata, uma pessoa elevada, ela, diante da seta, vai obedecê-la e vai prosseguir a sua caminhada. Assim acontece com a dor. E, naturalmente, essa caminhada ela tem que ter um compasso, uma harmonia, um passo a passo, num ritmo certo. É exatamente isso que é a ideia da paciência. A pessoa continua com as suas dores, com suas dificuldades, mas continua existindo com alegria, com entusiasmo, sem se entregar ao desânimo, que, por sua vez, pode levar à depressão, como lembrava o espírito a nossa amiga Sueli Caldas Schubert. Portanto, quando a dor bater à nossa porta, quando as dificuldades se avolumarem, não nos inquietemos. Em outras vidas, em outros momentos, nós até nos encontrávamos mais desequipados, porque nós não conhecíamos muito bem o Evangelho, nós não sabíamos sequer fazer uma prece, nós não tínhamos o amparo do passe, nós não tínhamos as companhias amigas, e hoje, quando a dor chega, são tantos os recursos que, efetivamente, ela não tem aquele mesmo poder que tinha no passado, além da sabedoria que já adquirimos e que estamos aperfeiçoando, graças à nossa nova disposição de não brigar com o sofrimento, de não perder a paz a qualquer custo, absolutamente. A paz que nós conquistamos a duras penas e que passa por um processo de expansão. Cada dia as nossas reservas de paz precisam estar dilatadas, maiores, porque é possível que surjam outras dificuldades que exigirão cotas de paz e de paciência ainda maiores. Portanto, nos tranquilizemos e que fiquemos naquela atitude amorosa, confiando em Jesus, confiando no bem, porque, como lembrava Chico Xavier, ao atravessar uma dor muito grande na sua última existência, uma dor tamanha que ele não conseguia encontrar uma orientação
na dimensão humana. E quando o doutor Bezerra de Menezes se apresenta para ele e lhe vende angústia, ele recomenda: doutor Bezerra, o senhor que tem contato com Celina, a secretária de Maria de Nazaré, peça à mãe do Senhor uma orientação para que essa dor passe. Se há uma solução, se há uma saída. E doutor Bezerra prometeu trazer uma resposta. Depois de algum tempo, doutor Bezerra volta, diz: Chico, a mãe do Senhor lhe respondeu através de Celina. E então, Chico esperava que seria lá um grande discurso, uma sequência de passos, e a informação foi extremamente sintética. Tudo passa, isso também passa. E Chico mandou fazer uma plaqueta e colocar junto à sua cama: isso passa, tudo passa. De modo que toda vez que ele lembrava daquela dor que lhe desafiava, que lhe ameaçava as resistências, ele via a resposta de Maria: isso passa, tudo passa. E de fato passou, e passou para todos nós o melhor da vida de Chico, o amor na forma de psicografia de belas obras. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.